A medalha Levi Carneiro, conferida somente aos consórcios que alcançam, no mínimo, 30 anos de atividade ininterrupta em benefício do Instituto dos Advogados Brasileiros. Associe-se. Dr. José Ricardo Pereira Lira. Tem essa cara de garoto, mas é associado há 33 anos, entendeu? Ou seja, é um gato, assim, né? Literalmente falando, né? Excelentíssimo senhor presidente, torcido Ney Sanches, em nome de quem saúdo os ilustres membros da mesa e todos os consórcios presentes, excelentíssimo senhor orador oficial desta Casa de Cultura Jurídica, Dr. Sérgio Tosta, a quem agradeço as palavras carinhosas proferidas desta tribuna, excelentíssima senhora Miriam de Almeida Souza, excelentíssimos senhores em ordem alfabética, Carlos Eduardo Machado, Raudênio Bonifácio Costa, Salvador Cícero Veloso Pinto, consórcia e consórcios que comigo compartilham este momento de celebração pelos mais de 30 anos de serviços e filiação ao Instituto dos Advogados Brasileiros. Excelentíssimo senhor Carlos Jorge Sampaio Costa, consórcio homenageado por sua notável contribuição à vida associativa ao longo de 50 anos de filiação à Casa de Montezuma, estimadas autoridades, colegas, amigos, familiares, presentes, inclusive, via online. Esta noite, receber a medalha Levi Carneiro é uma honra que vai além de qualquer mérito individual. Para mim, representa a conexão amorosa com um legado familiar e uma história que merece ser lembrada e celebrada. Nesses 30 anos de dedicação ao IAB, compreendi que integrar esta instituição vai além de um passo grandioso na carreira profissional. Trata-se de um compromisso moral com a história do direito brasileiro e com a defesa porfiada dos valores democráticos. Ao revisar minha jornada, vejo um caminho trilhado por gerações de minha família, dedicadas ao aprimoramento do sistema jurídico e à promoção da justiça. Começo por meu avô, José Pereira Lira, um exemplo marcante de dedicação à carreira pública. José Lira, como era conhecido pelos mais próximos, dividiu importantes momentos com Levi Carneiro, de quem foi contemporâneo na vida cívica. Destaco aqui o profícuo período na Assembleia Constituinte instalada em 1933, durante o governo provisório. Na época, ambos integraram a Comissão Constitucional, composta por 26 deputados, com a incumbência de estudar o anteprojeto de Constituição e as emendas cursadas na tramitação congressual, dali resultando a promulgação da Carta de 1934. Cuidava-se de um período intenso na história do Brasil. Viviam-se os desdobramentos da Revolução de 30 e da Revolução Constitucionalista 32, a transição da velha República para a era Vargas, o fim da política do café com leite e a conquista de novos direitos fundamentais, como o voto secreto, o voto feminino e importantes garantias trabalhistas. Meu avô e Levi Carneiro compreenderam a responsabilidade de legislar para um Brasil em transformação. Não se tratava apenas da atuação de dois juristas, mas da união de visões comprometidas com um país mais moderno e justo. Ao longo de minha travessia, reverenciei essa história em muitos momentos, sempre inspirado pelo exemplo de meu pai, que presidiu o Instituto de 1992 a 1994. Ricardo Pereira Lira destacou-se em sua gestão pelo compromisso com a adesão incondicional do IAB a questões essenciais para o direito brasileiro, reafirmando o papel da advocacia como guardiã dos interesses maiores da cidadania. O direito das cidades, ou, mais precisamente, o direito à cidade, que na época ainda emergia como ramo do direito urbanístico, foi colocado no centro das atenções. A premissa era clara: o direito só tem sentido quando está a serviço da sociedade, com um olhar especial para aqueles que não figuram entre os, aspas,
bafejados pela sorte, expressão que meu pai usava frequentemente em sua análise crítica da realidade social. Com esse norte, Ricardo Lira proferiu seu discurso de posse na presidência do IAB em 8 de abril de 1992, intitulado Progéria Social, a Elite e a Miséria Absoluta, Estado e Sociedade Civil. O discurso abordava o impacto avassalador do avanço tecnológico sobre o comportamento das pessoas, em razão de ciclos de obsolescência cada vez mais curtos. Os benefícios dessa redundância, afinal, eram apropriados de maneira desigual, como regra, somente pelos países centrais, e nos países periféricos, apenas por uma elite diminuta. Para ilustrar a desigualdade, Ricardo Lira relembrou o drama de Rick Galan, um jovem canadense que faleceu em 1967, aos 11 anos de idade, exibindo as características físicas de um idoso de 90 anos, devido a uma condição médica conhecida como progéria, ou envelhecimento precoce. Daí concebeu o termo progéria social, uma metáfora poderosa para descrever como a desigualdade nas transformações tecnológicas e sociais pode acelerar a exclusão e o empobrecimento de grande parte da população. Tal conceito ilustra como avanços que deveriam beneficiar a todos acabam por aprofundar o abismo que segrega providos e desprovidos. Com esse panorama de alta complexidade, meu pai conclamava nossos consórcios a uma reflexão madura e isenta sobre a responsabilidade do IAB em buscar meios para concretizar os mandamentos constitucionais que visam a erradicação da pobreza e a eliminação das desigualdades sociais e regionais, objetivos fundamentais da República explicitados na Constituição de 88. Como nos anos 30, a ocasião era marcada por intensa efervescência política. Dois eventos ilustram o peso histórico do momento. A revisão constitucional, prevista para 5 anos após a promulgação da Carta de 88, e as denúncias de corrupção que permeavam a mídia e culminaram no impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, requerido em 1992 e consumado em 1993, tudo no mandato de meu pai. Nesta noite, ao receber a honrosa medalha, é impossível não rememorar passagem da trajetória de Levi Carneiro pela vida brasileira, talvez a mais marcante entre tantas para nós, advogados. Sabemos todos que, como consultor-geral da República no governo de Getúlio Vargas, Levi Carneiro foi peça-chave na criação da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo sido seu primeiro presidente por um longo período. Este feito, por si só, transforma Levi Carneiro em um personagem atemporal na nossa história. Honrar a memória de Levi Carneiro, portanto, é um convite a todos nós para continuarmos lutando pelos ideais que defendeu e que estão incutidos nos princípios que regem a Ordem dos Advogados do Brasil, tendo constituído bandeira especial, por ele empunhada, a defesa das prerrogativas da advocacia. Diante de uma figura com tantas realizações, concedam-me a oportunidade de evocar o filósofo ítalo-argentino José Ingenieros, cujas palavras foram colhidas em pronunciamento de meu avô no Supremo Tribunal Federal, em sessão de agosto de 71, dedicada à memória dos 50 anos da morte de Pedro Lessa. As palavras são: as existências vegetativas não têm biografias. Na história das sociedades, somente vive quem deixa rastros nas coisas e nos espíritos. Pois, assim como Pedro Lessa, Levi Carneiro também personifica essa máxima. Quem poderia duvidar dos rastros deixados no espírito dos advogados pelo fundador da Ordem dos Advogados do Brasil? Pelo homem que cravou na consciência nacional a ideia de respeito às nossas prerrogativas como uma necessidade dos cidadãos. A memória humana, porém, é frágil. Mesmo os maiores entre nós correm o risco de ser esquecidos, juntamente com suas ideias, com o passar do tempo. Justo por isso, Sêneca, o estoico, nos ensina que a eternidade reside nas gerações e não nas realizações magníficas de quem esteve entre os homens e partiu. Significa dizer que nem mesmo os rastros profundos deixados por Levi Carneiro em nossa história dispensam iniciativas como a desta medalha que hoje tenho a honra de receber.
cuja outorga se reitera àqueles que conjugam serviços relevantes ao IAB com tempo de filiação à Casa de Cultura Jurídica, circunstância que mantém acesa a chama do legado do advogado emérito para as futuras gerações. Com essas breves palavras, concluo manifestando meu profundo agradecimento ao Instituto dos Advogados Brasileiros, por me permitir participar desta memória que atravessa o tempo e une tantos juristas. Que esta homenagem nos inspire a perseverar na luta pela justiça e a honrar sempre a memória daqueles que, com suas pegadas em nossa história, abriram caminhos para as gerações futuras. Que possamos juntos continuar nesse percurso, conscientes de que, embora não apreendamos plenamente nesse instante o projeto divino para a humanidade, um dia, no tempo de Deus, que os gregos designam Kairos, alcançaremos sua total compreensão. Obrigado. Associe-se